Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos, queridos ouvintes. Que alegria ter vocês conosco em mais uma edição do Conexão Integral aqui na sua Rádio Popular FM 107.9. Eu sou Annelise Mastella e esse é um espaço feito para a gente respirar, refletir e se reconectar. Falamos sobre saberes integrativos, de energia como aliada, de consciência como guia e de cuidado integral como caminho real de transformação. Se você puder, agora apenas diminua o ritmo do seu dia, escute com atenção e esteja presente comigo aqui nas ondas da Rádio Popular 107.9. E claro, participe com a gente pelo WhatsApp do rádio 55991450735. Mande as suas dúvidas, os seus comentários, participe conosco, esteja atento e vamos nos conectando com essa energia criadora e divina que emana e circunda a todos nós indistintamente. Com suavidade, desperta em mim a liberdade. Ergo os braços em gratidão, sinto o calor no corpo. Então, queridos ouvintes, estamos aqui vivendo a semana que antecede o Natal. Esse momento único da humanidade, onde todos os povos silenciam um pouco para comemorar a chegada, o advento de Natal. Todos os povos cristãos, todos os povos que reconhecem e conhecem o nosso Mestre, que o aceitam como modelo e guia, e somos um grande número sobre a face da Terra. E aí nos conectamos nesse momento para refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. E justamente por isso o comércio está mais movimentado, as agendas estão cheias, as pessoas estão trabalhando além do normal, todo mundo correndo atrás de um pouquinho desta energia para também faturar, apresentar o seu trabalho, vender os seus produtos. E é justamente por isso que hoje nós viemos conversar um pouquinho com vocês sobre foco, sobre trabalho e disciplina. Agradeço o dia que se abriu, a energia boa que emergiu. Então, queridos ouvintes, muitas vezes nós entendemos aquilo que os nossos pais nos ensinam como sendo trabalho e disciplina algo complicado. A gente, quando é criança, não gosta de ver o pai e a mãe saindo para trabalhar. Nós queremos que eles estejam conosco o tempo todo. E aí nós associamos essa ideia meio que a um sofrimento de não ter os pais conosco, porque eles têm que sair de casa, eles têm que trabalhar. Toda vez que o pai se afasta, a mãe se afasta, eles dizem: nós temos que trabalhar. E nós, como crianças, vamos admitindo, sentindo um pouco até de culpa, porque sabemos que aquilo eles fazem por nós. E aí, muitas vezes, a sociedade nos ensina que sucesso é sinônimo de trabalhar sem parar, que ganhar dinheiro exige sofrimento constante. E, ao mesmo tempo, ainda existe a ideia de que dinheiro pode ser ruim
e muito perigoso. Então, queridos ouvintes, participe conosco, mande a sua opinião. O que vocês pensam sobre isso? Pode comentar aqui no WhatsApp da rádio, mandar suas dúvidas. O que você pensa do trabalho? O que foi ensinado para você a respeito de trabalhar? É difícil? É pesado? É ruim? Dinheiro para você é sinônimo de coisas boas ou de sofrimento, de luta, de muito cansaço? Durante muito tempo, o foco, a disciplina foram associados à cobrança, à rigidez e ao cansaço. Mas nós temos uma visão diferente de tudo isso. E se nós pensássemos que tudo isso não fosse assim, não fosse só sofrimento, e se foco e disciplina fossem apenas ferramentas necessárias para organizar a nossa mente e a nossa energia. Disciplina, queridos amigos e ouvintes, não precisa ser dureza. Disciplina pode ser um acordo gentil que você faz consigo mesmo. É escolher todos os dias aquilo que sustenta a sua vida com mais clareza. Se você achar difícil todos os dias levantar para trabalhar, levantar para fazer algo, para sair de casa e ver isso diariamente como um sofrimento, ao longo de 20, 30 anos, você não vai suportar. Você vai ter dores físicas, você vai ter muito desconforto, você vai sentir um mal-estar infinito pelo fato de ter que levantar para trabalhar. Então, se você fizer uma organização da sua rotina, se você desacelerar a sua mente, e quando a mente desacelera, a nossa energia flui, ela cresce, ela aumenta e ela traz muito bem-estar. Nesse momento, se você passar a enxergar o trabalho como algo prazeroso que você faz para conseguir manter a subsistência sua, da sua família, quando você começa a executar os planos que você tem para a sua vida, quando você projeta esses planos e você vê no trabalho os meios de conquistar aquilo que você quer, você deixa de sentir o peso, a dificuldade em realizar o trabalho que você se propõe. Trabalho, então, queridos amigos, não é para ser só sofrimento. O trabalho é uma expressão e ele pode ser uma contribuição, ele pode ser uma presença útil para a sua vida, para aqueles que estão à sua volta. Você já pensou se você fica doente e vai para o hospital e no hospital você sente que as enfermeiras, os médicos trabalham e não têm prazer? Não fazem aquilo também como uma doação à humanidade? Você vai se sentir frustrado ao ser atendido, assim como aqueles que trabalham de forma pesada, cansados e sem prazer, também se sentem. Por quê? A energia daquele que está sem prazer passa para nós. E isso passa para nós também numa mercadoria que você compra numa loja onde os vendedores estão insatisfeitos, onde as pessoas não trabalham com prazer. Se você vai comprar um alimento encomendado agora nessas épocas de Natal, as pessoas encomendam, né, muitas guloseimas para a ceia de Natal. E se aquele que está preparando a ceia de Natal
estiver fazendo aquilo com peso, com raiva muitas vezes, ou até com mal-estar, é claro que aquele alimento não te fará bem, porque a energia emanada dentro daquilo passa para nós. Então, nós temos que saber ter foco naquilo que fazemos. Se eu não tenho aptidão para ser uma boa vendedora, eu não devo me candidatar a essa vaga de trabalho, porque eu serei uma vendedora frustrada. E assim sucessivamente. Se eu não tenho vocação para ensinar, para educar e paciência para tanto, também não devo me candidatar à vaga de professor, porque senão serei um professor frustrado. E nós temos que trabalhar dentro daquilo que nós gostamos, que nós sentimos prazer, que nos traz paz e que temos a certeza de estar colaborando também para que a humanidade, para que as pessoas à nossa volta, o que passem por nós, fiquem melhores. Nós vivemos numa era de distrações constantes, notificações, cobranças, excesso de informação. E quando a gente trabalha de forma consciente, a gente não organiza só o dia, a gente organiza até os nossos pensamentos, as nossas emoções e até mesmo as nossas intenções. Então, quando nós estamos trabalhando naquilo que a gente gosta, a gente tem que manter o foco. É a grande dificuldade que este século sente, né? Porque em todo lugar você vê as pessoas grudadas na tela do celular. E isso atrapalha muito o nosso foco, a nossa disciplina, o nosso rendimento. Pesquisas estão sendo feitas nesse sentido e estão apontando a diminuição do uso do celular como muito benéfico aos nossos estudantes. É claro que nós viemos de uma pandemia de 3 anos e não foi brincadeira. Os jovens ficaram muito grudados ao mundo virtual, mas nós temos que nos manter firmes e manter o foco. E nós, como adultos, temos que ser exemplo, temos que focar naquilo que nós acreditamos como sendo algo benéfico. E não só acreditamos, as pesquisas comprovam, os cientistas estão provando. Então, o foco deixa de ser apenas algo mental e ele passa a ser um cuidado energético que nós temos que manter diariamente. Jesus dizia: orai e vigiai, vigiai e orai também, porque agora não adianta nós orarmos e não vigiarmos as nossas ações. Quando vemos, já estamos lá grudados no joguinho do celular ou passando distraidamente vídeos sem parar, sem manter o foco nem por apenas 3 segundos. E isso dispersa a nossa mente, aumenta a incidência de demência, de Alzheimer, né, para as pessoas idosas. E os jovens têm uma grande dificuldade de descobrirem o que querem, o que são, o que vão escolher para suas vidas. Então, trabalho é aquilo que você trabalho prazeroso é aquilo que você foca no que você gosta, no que você sente prazer em oferecer para as pessoas. Mas se você não souber o que é, ou se você não tiver o foco, você vai ser uma pessoa frustrada. E é o que nós estamos encontrando na maioria de jovens que não decidem a sua profissão, que não são incentivados naquilo que gostam, porque eles dispersam a sua atenção em menos de 3 segundos. E aí vão ter grande dificuldade. Aqueles que sabem o que querem, que mantêm o foco direcionado naquilo que gostam e procuram estudar e aprender aquilo
que se propõem realmente a fazer, são pessoas que se tornam pessoas de sucesso. Porém, isso é uma disciplina diária. É algo que se tem que regar e manter diariamente. Para que nós possamos mergulhar nesse universo e honrar aqueles que nos ensinaram sobre trabalho, sobre foco, sobre educação, vamos ouvir a música Honrar Pai e Mãe, uma música de Rosana Beija-Flor que nos traz essa reflexão sobre a importância de honrar aquilo que nos ensinam. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra todos teus irmãos, honra toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Escolhemos essa música em especial para falar sobre foco, disciplina e trabalho, principalmente porque aqui em Cruz Alta, uma cidade que grande parte das pessoas herdaram seus conhecimentos, as suas profissões, de seus pais, de seus avós, de seus antepassados. Cruz Alta é uma cidade cheia de história e cheia dessas heranças que passaram de gerações para gerações. E nós estamos vendo nascer uma nova geração mais tecnológica, mais voltada para um mundo tecnológico, e isso não é ruim. Porém, nós temos que tirar de nós esse estigma de que a herança pesa, de que aquilo que os nossos pais e os nossos avós conquistaram foi apenas através do sofrimento. Não foi só sofrimento, não. Tem muitas histórias lindas de superação, de luta, de constância. O gaúcho, por si só, é bravo, é guerreiro, é desbravador. E aqui nós temos nessa região muitas histórias nesse sentido. Se você não conhece a história de Cruz Alta, se você é jovem e ainda não teve acesso, procure conhecer a história dos seus antepassados, a história da nossa cidade.
isso traz um enriquecimento muito grande, porque é somente quando nós honramos quem passou é que nós vamos conquistar o futuro. Se nós não honrarmos os nossos antepassados, o futuro se torna fraco, se torna obsoleto, não tem raízes profundas, é raso e pode desmoronar a qualquer instante. Então, para que nós possamos manter o foco, manter a clareza mental, falando um pouco daquilo que também eu trabalho e é algo que traz muito prazer e muitos benefícios às pessoas, nós temos as terapias integrativas. E as terapias integrativas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Reiki, que é uma técnica japonesa de canalização de energias pelas mãos. E isso é milenar. As energias, elas são reais, tanto que nós estamos aqui conversando online, pela internet, pelas ondas do rádio, e isso tudo é energia que nós não vemos, mas existe, tanto que está chegando até vocês. E a energia, ela é canalizada através das nossas mãos com direcionamento, com o foco para aliviar tensões, dores, auxiliar como coadjuvante em tratamentos de saúde. E quando nós falamos em foco, o maior desafio que nós encontramos é a ansiedade, pensamentos no futuro. E isso pode nos trazer uma grande dificuldade. Lembranças do passado que nos trazem mágoas, ressentimentos e que nós culpamos pelos nossos desafios futuros, tendo grande dificuldade, muitas vezes até, de manter o nosso foco no que está presente, né? E o Reiki vem ajudar a relaxar o corpo, e quando o corpo relaxa, a mente sai do modo de alerta. Ele também auxilia no equilíbrio dos nossos chakras, né? Os chakras são pequenos centros de força invisíveis que nós temos e que movem a nossa energia. Ao longo do nosso corpo, nós temos esses chakras e o Reiki vai aliviar essa tensão e beneficiar com a sua aplicação, trazendo clareza mental e principalmente ancorando a pessoa no agora. As barras de Axis, que são 32 pontos que temos na nossa cabeça, são pontos físicos e energéticos também. Eles também são um meio de limpar essas energias. Eles atuam como se fosse um deletar de pensamentos, as crenças, os padrões que já não servem mais. Querem um exemplo de um padrão que não serve mais? Esse que eu acabei de falar, a respeito do trabalho. Nós pensarmos que o trabalho é uma grande dificuldade. O trabalho é uma oportunidade de apresentar os nossos saberes, aquilo que nós estudamos para apresentar como benefício à sociedade. E o trabalho, além disso, ele nos traz a socialização, os amigos, nos traz o conhecimento, nos traz o compartilhamento. Então, aquele padrão de pensamento que trabalho é difícil, é torturoso, é demasiado pesado, tudo isso pode ser reiniciado e retrabalhado através de barras. Quando a mente fica menos carregada, o foco vai acontecendo naturalmente. Diminuímos a autocrítica, diminuímos o medo do julgamento e aquela sensação de estar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando nós mantemos o foco, a nossa consciência se expande para as infinitas possibilidades que o mundo nos apresenta. E a escolha é nossa. Nós temos mania de dizer que
Eu fui por esse caminho porque não tinha outra escolha. Nós sempre temos escolha. É nós que decidimos o que nos é viável ou não. Muitas vezes a falta de foco não é falta de capacidade, é apenas a nossa energia espalhada por 1000 lugares diferentes, por N possibilidades que poderíamos escolher, e como nós não mantemos o foco, não sabemos por onde seguir. Então, algumas práticas diárias podem ajudar muito no seu dia a dia, independente de onde você estiver. Um exemplo são pequenas pausas conscientes. Vamos dizer que você está em um momento turbulento do dia. Faça uma pequena pausa, respire profundamente por 4 segundos, segure o ar e solte em 6 segundos. Você tem aí um tempinho para que o seu sangue oxigene, para que a sua mente se aquiete e você reinicie. Respire fundo sempre por alguns minutos. Se não der para fazer isso, respire fundo, inspire. E se você estiver disperso, se você estiver com a sua mente em turbulência, você pergunta: o que mais é possível que eu ainda não considerei? E aí você não tenta responder. Deixe que naturalmente, após a sua respiração, a sua consciência se amplie e a resposta entre em contato com você naturalmente. O que eu não considerei sobre esse fato? Por que eu estou tão cansada? Por que eu estou tão nervosa? O que está acontecendo? O que mais pode melhorar aqui? E deixe estar. Tudo se ajeita de acordo com o seu momento. Antes de rejeitar a disciplina, observe se ela cria mais espaço ou mais resistência em você. Então, procure criar uma disciplina, procure criar uma rotina e sinta a leveza de você estar mais organizado ou não. Veja como você se sente. Não acredite apenas no que eu estou dizendo. Experimente como isso funciona no seu corpo. A resposta sempre vem do seu corpo. E quando o foco nasce da consciência, a vida encontra o seu ritmo naturalmente. A disciplina deixa de ser cobrança e passa a ser apenas cuidado. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Conexão Integral. Chegamos ao final desta semana que antecede o Natal. Semana que vem traremos algumas curiosidades sobre o Natal para estar conversando com vocês aqui na nossa rádio popular 107.9. Acompanhe as programações da rádio através do aplicativo RádioNet. Pode acessar os programas também no Facebook da rádio ou também no site da rádio. Eu sou Anelise Mastella e agradeço profundamente pela escuta de vocês e pela presença no caminhar comigo nesta sexta-feira.